Solicite é o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Síndico Legal. IGPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao seu Condominial News. Esse é o Engenharia Condominial, generosamente apresentado por Engenharia e Prosa. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso. Você já parou para pensar ou já foi incomodado por algum ruído? Incomoda, né? Pois é, barulho é um dos principais vilões da boa convivência em condomínios. Você tem que entender, ou o telespectador tem que entender, que o condomínio é repleto de movimentos, vibrações e, eventualmente, a propagação de ondas sonoras. Mas quando sai alguma coisa do tom, traz desconforto, traz irritação e, em casos extremos, pode até trazer algum dano à saúde. E aí, o que fazer? A quem acionar? Como que o síndico pode buscar soluções para essa problemática aí que afeta tantos condomínios, não é isso? Essa é a pauta de hoje do nosso Engenharia Condominial. Nós estamos hoje com Fernando Altran Júnior, que atua na área de Engenharia Diagnóstica. Boa tarde, Altran. Estamos também com Glenda Ferreira, diretamente lá do Alagoas, engenheira mecânica e de segurança do trabalho. Estamos também com o Dr. Sérgio Gavarelli, também especialista e pesquisador na área de engenharia acústica. Você já tinha ouvido falar nessa especialidade de engenharia? A engenharia atua nisso. Então essa é a nossa pauta de hoje. Esse é o Engenharia Condominial. Gostaria de ter a tua participação ao vivo. Deixa no chat a sua pergunta, a gente vai buscar responder ela ao longo do programa. Nós temos também todo um formulário que é todo preparado de forma interativa. Então, se você quiser participar, acesse pelo link na descrição do vídeo, ou em algum momento vai aparecer um QR Code, é só você escanear com seu smartphone e você consegue participar das pautas do nosso programa e do quadro O Que é Isso, hein? Então, esse é o Engenharia Condominial, que começa ao vivo agora. Olá, seja muito bem-vindo novamente, estamos de volta aqui. Gostaria de começar aqui, primeiro as damas, né? Então, Glenda, queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, contasse um pouco da sua atuação enquanto engenheira ou enquanto consultora. Seja muito bem-vinda e muito boa tarde, Glenda. Obrigada pela oportunidade. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Sou engenheira mecânica, sou engenheira de segurança do trabalho e perita judicial. Você sabe que aqui em Alagoas a gente também tem uma empresa, MG Engenharia, na qual lhe convidei para uma live, no ramo de diversas engenharias. Como a gente está aqui falando de engenharias, não tem como eu focar somente na nossa área, não é isso, Guto? Uma é entrelaçada na outra. E como não em área condominial? É impossível a gente não olhar para um edifício vertical, construções verticais, e a gente não perceber o quanto é rica as áreas de engenharia. E é um prazer estar aqui hoje para a gente tratar um pouco de acústica. E aí a gente vai ver o nosso lado de engenharia
associado com psicologia, na verdade, não é isso? Maravilha, muito obrigado, Glenda. Obrigado pela contribuição e pela ilustração aí, com certeza. Queria ouvir também um pouco do professor doutor Sérgio Caravelli, é isso mesmo, doutor Sérgio? Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, gostaria de agradecer a oportunidade de falar de um assunto que para mim é particularmente interessante, porque eu sou um pesquisador já há 20 anos nessa área, sou professor no Uniceub atualmente, faço pesquisa na área de engenharia acústica e de engenharia ambiental. Tem mais de uma centena de trabalhos publicados, né, na área, meu currículo Lattes aí é um pouco extenso, e minha história é de academia, né? Mas aí eu acabei abrindo uma empresa de consultoria Sonora Engenharia pela demanda de trabalhos que tem. Então, hoje a gente já presta trabalhos para grandes aeroportos, por exemplo, o aeroporto de Brasília, aeroporto de Campinas, São Gonçalo do Amarante, a gente já prestou trabalho para grandes empresas de parques eólicos e também para condomínios, para empresas de construção civil também com projetos acústicos. Veja, esse assunto é particularmente interessante porque o ruído, ele incomoda e ele age de maneiras diferentes em pessoas diferentes. E hoje, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde considera o ruído como o segundo tipo de contaminante ambiental que atinge o maior número de pessoas, inclusive dentro dos condomínios. Então, por isso a importância desse tema. Parabéns pela escolha do tema. Não, gratidão, a gente teve ajuda aí, participação online pedindo isso. Inclusive o próximo que vai comentar aqui, que é o Fernando Altran, foi um dos sugestores aí da pauta e que a gente acatou com muito carinho. Importante lembrar que dentro da origem aí do ruído, você tem tanto atividade humana, né, quanto atividade eventual de sistemas, né, com mau funcionamento. Mas, doutor Fernando Altran, parceiro nosso de longa data aqui no programa, vou pedir para que você se apresente de novo. Eu sei que você é especialista aí na área de engenharia diagnóstica, mas se apresenta, conta um pouquinho da sua atuação e revele um pouco mais aí dessa área de acústica aí. Obrigado, Guto. Como sempre, agradeço aí o convite. Você, na sua pessoa, né, você é um grande entusiasta e incentivador desse nosso mercado de engenharia diagnóstica. Prazer em conhecer a Glenda também, que não tinha tido ainda o prazer, e deixar um abraço especial para o professor Caravelli, que eu tive a honra de ver uma aula dele, de ter uma aula dele no curso de mestrado de arquitetura aqui no Uniceub, na Sistemas Construtivos, professora Neuza, que é do IBAP também, e é um brilhante professor, e né, os trabalhos que ele vem desenvolvendo. Depois temos certeza que ele vai ter oportunidade de comentar a respeito do estudo que foi feito lá no bairro do Noroeste, a respeito de ruídos, que foi algo que me impressionou bastante. Bem, na minha parte, eu sou engenheiro eletricista de formação, engenheiro de segurança do trabalho também, atuo há mais de 20 anos na área de engenharia diagnóstica, atividade de perícia judicial, assistência técnica judicial, e tenho uma empresa que chama-se Perícia Predial Engenharia, diagnóstica e consultoria, que foca nessa área aí de exames, laudos, perícias, e tem uma abordagem multidisciplinar. Né? A gente sabe hoje, muitos dos clientes nossos são condomínios residenciais, comerciais, e essa questão de ruído, seja provocado por nós seres humanos, ou como você muito bem colocou, Guto, provocado por equipamentos, né, as vibrações ou os ruídos aéreos, incomodam bastante. Então, é cada vez mais necessário que os gestores condominiais estejam atentos para esses fatos e saibam como diagnosticar o problema, como eventualmente tratar a questão e principalmente, lembrar a necessidade de ter um assessoramento técnico habilitado, qualificado, para poder orientá-los de como e como fazer. Maravilha, Fernando, muito obrigado. Para você que já acompanha aqui a Engenharia Condominial, você sabe que a gente sempre coloca em pauta e sempre relembra
a boa prática da equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Então, acaba que você tem uma série de áreas que precisam ser estudadas até para dar o correto diagnóstico ali da manifestação patológica ou da própria solução que o condomínio está precisando e demandando. Então, requer o conhecimento de diversas áreas de engenharia. Eu queria começar só com uma pergunta bem simples, mais para a gente balizar conhecimento, e aí chamar o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, eu queria que você definisse o que é o ruído, o que é o barulho, né? O pessoal fala barulho, ruído. Tem diferença? Qual que é? Vamos começar pela definição, só para a gente entender o que a gente está falando aqui na pauta. Então, na área de acústica, a gente define o som como qualquer vibração do meio, vibração mecânica, capaz de sensibilizar o ouvido humano. Então, a gente ouve numa faixa de frequência de 20 Hz até 20 mil Hz. E, dependendo da intensidade desse som produzido, o ser humano consegue ouvir. Agora, o ruído tem duas definições. A definição que a gente usa em acústica ambiental é uma definição subjetiva. É qualquer som que te incomode. Então, o que é ruído, às vezes, para uma pessoa, não é ruído para outra. Então, por exemplo, funk. Eu não gosto de funk. Então, se alguém ouve funk ali, para mim pode ser um ruído. Para a pessoa é música. E muitos sons que são produzidos dentro do condomínio, aí é ruído para todo mundo, né? O andar, a casa de máquina, a casa de máquina da piscina, a casa de máquina do elevador, esses outros sons que incomodam, a gente classifica isso como ruído. Entendido. Até às vezes o vizinho batendo bife ali, né, ou fazendo qualquer outro tipo de pregando um quadro e tal, isso aí se propaga, né? Leda, eu queria pegar um pouco da tua expertise, até de segurança do trabalho e mecânica ali. Existem alguns diagnósticos de equipamentos, então rolamento, por exemplo, às vezes polia, correia, principalmente equipamentos móveis, né, que a gente consegue fazer análise de vibração e eventualmente ele está emitindo ali som audível, né? Você sabe que na engenharia de segurança do trabalho, a gente sempre foca em questões físicas, químicas e biológicas. Com isso, o ruído é bem importante compreender que ele incomoda todas as áreas. Por isso, hoje, que até dentro de um transporte, a gente percebe o quanto é importante o uso de um fone de ouvido. Então, às vezes, e mais nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão mais em suas casas, e aí o que acontece? Junta ansiedade, junta um medo, algumas já estão em depressão, aí um ruído. Esse ruído ele tem que ser moderado. A gente tem uma NBR que se trata exatamente de ruído, que ela é de 2000 a 10.151. Então ela nos dá a segurança de atuar e, com certeza, fazer aferições, Guto, porque todo ruído ele tem um limite. E quando isso passa de um ruído digamos, da nossa casa, do nosso apartamento, e aí começa a incomodar vizinhos. Quando a gente fala condominial, normalmente são construções onde temos muito vizinho coletivo, isso gera um desconforto, isso gera atrito, isso vai parar, com certeza, em denúncia, isso aí vai para pautas de reuniões e vai criando uma aglomeração. Então, o que é que falta muitas vezes? Uma consultoria, uma conversação, e compreensão que isso pode afetar psicologicamente, isso pode gerar desconforto mental, dores de cabeça, dar nervoso, entendeu? A gente vê muito falar em indústria, a gente só foca muito na área industrial. A gente precisa trazer mais para cá, desse lado, esse tipo de ruído, e entender que o nosso lar é tipo o nosso aconchego. Então, por que não a gente ter disciplina pessoal para com os demais, para que os demais também acabem se tornando pessoas disciplinadas, civilizadas, mas para isso precisa que tenha-se um norte. Ninguém nasce aprendido, até a gente que está aqui estudando no nosso dia a dia, são muitas leis, resoluções, portarias, decretos, e a gente precisa se adequar um a um. Esse momento que a gente está passando, acredito que é uma grande mudança para você, para os nossos convidados que estão aqui presentes, para mim também. A gente está precisando se adaptar e também nos readaptar, entendeu? Maravilha, Glenda. Eu imagino que tem uma série de variáveis mesmo, como muito bem colocou o Dr. Sérgio.
que ele comenta que tem um padrão de conforto acústico aí, apesar de você ter uma banda aí de som audível pelo ser humano, mas quando você coloca, é que nem um conforto térmico, né? Você acaba tendo a sensibilidade da pessoa que está imersa ali naquele ambiente, e ela influi na avaliação de se é ruído, se incomoda ou não. E aí, Fernando, uma vez que a gente tem uma banda aí de som audível, a gente tem equipamentos e instrumentos que podem captar esse som aí e mensurar ele, inclusive saber se está dentro ou fora, que é uma parte da engenharia diagnóstica, não é isso, Fernando? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Exatamente, exatamente. Foi bom até a Glenda citou algumas normas técnicas, e uma delas acabou de ser revisada agora em 2019, trazendo uma mudança na metodologia de diagnóstico desses ruídos. E, professor, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, hein? Pelo amor de Deus, que o senhor é especialista. Eu sou só um aluno. Mas uma das grandes mudanças, anteriormente você tinha por foco avaliar somente a pressão sonora, né? Tanto que se usava, o foco era o famoso decibelímetro. Hoje, os equipamentos evoluíram muito, né? Uma das classes de equipamentos, existem classes diferentes de equipamentos que vão trazer uma menção, mas o principal aí, que são os sonômetros, eles trazem uma avaliação dos ruídos por frequência, ou na verdade a distribuição desse sinal, a composição desse ruído distribuído em suas frequências de composição, suas frequências elementares. Isso é de vital importância, porque com essas medidas por frequência, você consegue ter uma avaliação e um tratamento mais pontual para poder resolver a questão, né? Existem diferentes tipos de ruídos, né? A origem deles, a forma como eles se propagam, e os tratamentos também devem ser adequados a cada tipo de ruído detectado. Mas, de fato, é uma área que está bem alinhada à questão da engenharia diagnóstica, sim. Maravilha. Professor, eu queria ouvir um pouco do senhor. Acho que o primeiro passo aí é ter tido um bom projeto de acústica, né? Ou a consideração acústica do dimensionamento do sistema, né? E dos ambientes, né? Mas no passo que você já tem o ruído diagnosticado, o sentido ali, né? Está me incomodando. E aí, quais são os passos aí que podem ser elencados para diagnosticar primeiro, acho que é procurar a fonte, né? Dentro da metodologia, e depois quais são os passos aí, como que o síndico deve se portar na medida em que ele já tem algum ruído ali que está incomodando alguém, já tem uma reclamação, né? Então, o Fernando colocou isso bem, né? Hoje, a gente, para fazer um diagnóstico, primeiro, você deve fazer a análise, além da intensidade do nível de pressão sonora, você tem que avaliar em que frequência estão distribuídas essas intensidades. Então, os equipamentos são mais sofisticados. Então, para você resolver o problema normalmente num condomínio é bastante complexo, porque ele pode acontecer devido a, por exemplo, a fragilidades no isolamento acústico. Então, por exemplo, a gente já fez um estudo num condomínio que uma criança brincando num piso, correndo, ela incomodava muito uma advogada no andar de baixo, que tinha lá seu escritório, e aí a gente foi fazer a análise do projeto acústico. Mesmo você tendo já o projeto pronto do edifício, é interessante a gente fazer essa análise. Mesmo que não tenha um projeto acústico, a gente faz uma análise do ponto de vista acústico do projeto. A gente identificou, por exemplo, que tinha os chats do encanamento era todo aberto, então aquilo forma um canal de reverberação. Então, o som produzido numa unidade se propaga para as outras. E, às vezes, você tem ruído se propaga pelo chat, que era perto do banheiro e era perto da sala, né? E aí ela tinha lá um escritório perto. E aquele canal formava um tubo de reverberação. E aí incomodava muito, e o pessoal primeiro achava que a mulher que era louca, não sei o quê. A gente foi fazer um estudo, então fez um diagnóstico, identificou, fez medida, fez análise do projeto acústico, e depois você pode
propor soluções, né, de revestimento com materiais. Hoje tem lã de PET, lã de vidro, um monte de bons isolantes. O mercado nacional cresceu muito, inclusive depois da edição de uma norma super importante para os condomínios, que é a NBR 15575, que ela foi editada em 2003, mas ela só aplica aos condomínios novos, né, que foram projetados a partir de lá. Mas ela já ajuda bastante também como uma referência. Então, isso que o Fernando falou, de você identificar um som e fazer um diagnóstico um pouco mais profundo, então é como se você fosse no médico e falar, olha, eu estou sentindo algum sintoma. Ele vai pedir uma série de exames. Muitas vezes os clientes, os condomínios não querem fazer esse exame porque eu não vou gastar, mas esse exame lá, esse diagnóstico é super importante, porque através desse diagnóstico preciso é que você vai conseguir resolver seu problema. Porque senão, às vezes, você gasta e não resolve aquele problema. Então, o cara gastou um pouquinho, fiz uma obra, não resolveu, faz outra obra, e não resolve porque ele não fez o diagnóstico certo. Perfeito? Perfeito, não, gratidão aí pela bela explanação. Se não acha a causa, né, a gente até pautou outras vezes, né, principalmente quando a gente tratou em patologias ali, que se você não identifica a causa, você não consegue dimensionar a solução adequada para combater ali, né, para seja eliminar ou mitigar aquilo que está se causando ou incomodando ali o condomínio. A gente vai para um breve intervalo, retornamos já com engenharia condominial. Se você está nos assistindo ao vivo e quer participar, escreva sua pergunta no chat aí que a gente vai buscar responder já no próximo bloco. A engenharia e a agronomia transformam nossas vidas para melhor. Com ciência e tecnologia, elas fazem o nosso dia a dia mais saudável, mais prático, mais eficiente. A engenharia transforma o que a natureza nos dá. Com fé, Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia. Todo mundo que vai fazer uma obra, reformar um banheiro, um quarto, um puxadinho para a sogra, gasta um bom dinheiro. E ainda contratar um engenheiro vai mais dinheiro ainda, né? Na verdade, não. Com um engenheiro para projetar sua obra, você pode acabar economizando. Evita desperdícios, erros de execução e ainda tenha certeza de um imóvel seguro. Contrate um engenheiro devidamente cadastrado no CREA para poder emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Com ele, você está seguro de que o engenheiro realizou todos os cálculos necessários e se responsabiliza por eventuais problemas. Com a RT, sua obra fica muito mais segura e você muito mais tranquilo. É isso, não vacile. Na hora de construir e reformar, conte com quem você pode confiar. Contrate um engenheiro. Os dias que se seguem parecem diferentes de tudo que já vimos. Onde havia encontro, hoje é o vazio. Onde havia movimentação, o silêncio. Onde havia equipe, a ausência. Mas no que depender de nós, não é bem assim. Se hoje estamos fechados em casa, é com quem amamos. Se estamos isolados, continuamos unidos pelo trabalho. E se muita coisa ficou parada, várias atividades prosseguem, não deixando o Brasil parar.
Todas as engenharias, assim como seus profissionais, prosseguem em sua missão de continuar construindo um Goiás melhor e um Brasil mais esperançoso. Tudo isso, claro, sem abrir mão da prevenção e da segurança, porque todos sabemos que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai passar. E quando acabar e voltarmos a nos reunir e a celebrar, ficará uma certeza: a obra de transformar o mundo não ficou parada. Uma mensagem do CREA Goiás e de todas as suas engenharias. Olá, estamos de volta no seu Engenharia Condominial, seu já conhecido Condominial News. Queria registrar aqui o muito boa tarde do Paulo César. Boa tarde, Paulo César. Ulisses Bispo, legal o lance de ruídos. Obrigado, Ulisses. Que bom que você está gostando da pauta. Se você está participando ao vivo, escreva nos comentários aí a sua pergunta ou a sua dúvida, para que os nossos especialistas possam lhe auxiliar no processo de entender melhor até a sua própria demanda. Queria falar com o Fernando. Fernando, você está com o síndico, muitas vezes, quando tem algum ruído, algum barulho excessivo, ele recorre muito à lei do silêncio, né? O que é essa lei do silêncio? Esse é um dispositivo legal? Tem parâmetro técnico para estabelecer isso? Como que se porta essa lei do silêncio? A lei do silêncio, né, é uma lei distrital. Existem outras cidades que possuem legislações equivalentes, que trata especialmente da questão da perturbação e do bem-estar geral de um prédio, de um bairro, de uma comunidade, a partir de um determinado horário. Ela tem por base algumas normas, ela traz até no seu corpo alguns limites do nível de ruído que se comporta, mas, por outro lado, é uma lei que é muito questionada, porque, do ponto de vista dos empresários, ela impede algumas atividades ou cria impactos para o desenvolvimento de algumas atividades econômicas. Então, a gente tem aí a população residencial versus a população empresarial, às vezes debatendo esse tema. E se você me permite, Guto, até puxando também o gancho do que o professor colocou sobre a norma de desempenho, que às vezes para o gestor condominial ele já ouviu falar, mas não sabe como aplicar. A norma de desempenho, a 15575 de 2013, ela é importante desde a etapa do projeto, né? Projeto, a escolha dos materiais, a metodologia de execução e a acústica, o estudo da acústica, o desempenho acústico dos materiais é algo que tem que ser pensado desde o início da obra. E eu estou falando isso porque a gente sempre tenta, dentro da engenharia diagnóstica, prevenir do que depois ter que reparar. E é por isso que é importante para os prédios que estão em construção ou para os prédios que estão em fase de rega, que seja feita uma avaliação se a norma de desempenho, especialmente nessa questão, ou particularmente nessa questão das características de desempenho acústico dos materiais escolhidos e as metodologias dos sistemas de construções adequadas foram utilizadas para evitar, né, para evitar que as pessoas tenham problemas com a acústica e com os ruídos de forma geral. Não, maravilha, Fernando. Muito bom ter colocado a questão da seleção do material, né? Ela parte da premissa de projeto. Acredito também que as edificações que não sejam mais recentes, né, sejam anteriores a normas, vamos dizer assim, né, elas carecem também de algum diagnóstico, de alguma solução de engenharia que possa ou adequá-las a normas ou mais próximo da norma, dentro das possibilidades, né? E aí, dentro dessa linha, Glenda, eu queria te ouvir um pouco, porque, eventualmente, alguns sistemas, por exemplo, bomba, até as máquinas, né, os motores lá de elevador, se não tiver o material lá, ou o calço, ou algum material que absorva a vibração natural dele ali, né, até do próprio funcionamento, isso pode gerar ruído aí e incomodar, né? Exatamente, Guto. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Estou tentando me posicionar da forma melhor. Esse tema é bem abrangente, né? É o que eu lhe falei, ele é bem interessante, né? O que as pessoas muitas vezes não sabem é aonde elas vivem e a forma coletivamente que elas vivem, o quanto risco às vezes é exposto e que elas mesmas não sabem
e, infelizmente, os seus representantes também não sabem. Então, assim, em questões de bomba, a gente sabe que tem vibração. E aí, a gente, como engenheiro, faz um projeto, a gente faz uma dimensão, a gente faz todo o projeto certinho, e aí, na compra do bendito equipamento, a gente compra um que não tem qualidade, não tem certificação. O que é que a gente vai adquirir com isso? Um equipamento com menos vida útil e a falta de qualidade e atribuir ruído. E aí a gente tem os elevadores, que a gente precisa de proteções, a gente sabe que elevador normalmente é silencioso, e existe por trás todo um projeto, um estudo, para que esse barulho do elevador, a gente sabe que é um equipamento que está subindo e descendo. Como é que ele não vai ter ruído? Como é que ele não vai ter vibração? Então, foi estudado para que ele seja silencioso. Imagina só, Guto, você em um apartamento e o elevador sobe e desce. E você, todo momento, escutando altamente. Então, tudo isso é estudado. Exemplo disso, o quanto é sério, a gente tem a Boate Kiss, como o outro palestrante aqui falou, sobre funk, a gente precisa compreender os riscos, não precisa que aconteça acidentes, desastres como a Boate Kiss, né? E a gente compreender que a qualidade do material, a engenharia, o estudo, o planejamento é preciso e necessário para que seja feita uma boa construção. Aquele engenheiro civil que se adeque a meios ambientais, coletivo, logicamente que tem outros engenheiros, ele entenda que ele sozinho não vai conseguir desenvolver bem esse projeto, ele precisa de demais áreas, como a gente tem aqui um especialista, aí a gente vem para leis, a gente tem normas, a gente é regido, Guto, e muitas vezes você sabe disso, você é dinâmico, você é uma pessoa muito empenhada, você sabe quantas falhas se há, por conta de quê? De estudo, de olhar aqui a lei, de olhar uma BR, de olhar uma BNT, e tudo isso causa o quê? Impactos. Só que esses impactos, eles vão se somando, Guto, vão se somando e afetando o psicológico de cada um, e aí afeta... Opa, eu acho que caiu, eu acho que está tendo algum problema de log, retornou ou não? Professor, eu queria só... agora sim, voltou. Cortou um pouco, Leandro, você pode repetir só a última parte da sua fala, que caiu um pouco aqui a conexão? Eu falei que muitas vezes esquecemos a importância, eu falo a engenharia que está construindo um prédio, e aí a gente precisa de um representante de um condomínio. O que é que às vezes acontece? Esquece de pegar pessoas especializadas para minimizar os impactos pessoais e aí não haja impactos coletivos. E sempre um vizinho fica divertindo o outro, e o que era para ser uma vizinhança se torna uma vizinhança de conflito. Isso é horrível, e é o que a gente mais vê em brigas de condomínio, você sabe disso. Entendi, não, perfeitamente. E aí eu queria até ouvir um pouco o professor Sérgio, quando ele colocou que quando ele abriu a gama, né, você tem uma série ali de variáveis que são afetas ali ao conforto acústico, né? Então, professor Sérgio, eu queria que você complementasse um pouco aí esse quesito, né, da geração de ruído por vibração de equipamentos, e queria que o senhor comentasse também se o bom senso ele é essencial para a atividade de diagnóstico e projeto aí do conforto acústico, né? A gente está sem áudio, professor. Eu acho que o senhor está com o microfone desligado. Vou aproveitar o gancho da Glenda, que é o seguinte: muita gente considera o ruído como um incômodo. Mas a gente que trabalha em áreas multidisciplinares, tem trabalho publicado junto com o pessoal da fonoaudiologia, da área médica, do otorrino. Então, tem muitas pesquisas consolidadas no mundo todo que mostra que o ruído é um problema de saúde pública, não é um incômodo. E o ruído, a gente não percebe isso, mas ele atua cumulativamente na vida da gente. Então, por exemplo, eu já tenho 58 anos, então eu tenho um histórico todo de exposição ao ruído. E muitas vezes a gente leva somente para o lado da perda auditiva. A perda auditiva é um dos fatores.
mas não é o único. Então, esse incômodo que leva ao estresse, esses ruídos do dia a dia que acontecem no condomínio, dificilmente vão levar à perda auditiva, mas leva ao estresse. Ele provoca uma coisa muito importante, que é a diminuição na qualidade do sono. Quando a gente estuda com o pessoal da área de saúde, eles mostram que a gente precisa ter, durante, 6, 8 horas de sono, a gente precisa passar determinado tempo num estágio que a gente chama de sono REM, que é um estágio do sono profundo. E se a gente não passa tempo suficiente nesse estágio, no outro dia a gente vai ter sonolência, no outro dia a gente vai aumentar o estresse, e isso é um efeito cumulativo. Então leva, inclusive, a perdas. O ruído não provoca morte diretamente, mas indiretamente ele provoca morte, porque ele provoca problemas cardíacos, problemas digestivos, uma série de coisas. Então, voltando agora à sua pergunta do diagnóstico, né, dos ruídos, hoje, por exemplo, quando a gente olha os condomínios em gerais, a gente tem, além desse problema da vizinhança, que a Glenda já colocou muito bem, não vou repetir, você tem problema dos ruídos gerados casa de máquina das piscinas, na academia, salão de festa, às vezes num vizinho que tem um home theater, num vizinho que toca bateria, que toca um instrumento, que são todos problemas que podem ser resolvidos, como o Fernando colocou muito bem, através de um diagnóstico bem feito e uma adequação de um projeto para minimizar esses efeitos. Então, essa é uma área que no Brasil ela está despontando nos últimos anos, e a engenharia agora, porque normalmente era o pessoal da arquitetura que estava mais preocupado com o conforto acústico. Tanto é que se você olha em currículos nas universidades, dificilmente você vê disciplinas, por exemplo, na engenharia civil, principalmente, engenharia mecânica, o pessoal trabalha muito com vibrações, aí já está bem estabelecido, mas o ruído no impacto ambiental, no impacto do ponto de vista da saúde humana, não é nem... Hoje está começando a se colocar nos currículos, né, acadêmicos. Então, normalmente, é em cursos de pós-graduação, de especialização, que você vê isso. Mas está cada vez mais, as pessoas estão ficando conscientes da importância desse tema. Tanto é que a gente está aqui hoje. Há 10 anos atrás, eu já faço pesquisa há mais de 20 anos, né? Já tem trabalho para a Unesco, tem vários trabalhos. Então, o que a gente tem observado é que nos últimos anos, cada vez mais tem repercussões desses ruídos. Por exemplo, não faz um mês, eu orientei um trabalho, terminei a orientação de um trabalho de iniciação científica que tratou do ruído gerado pelo metrô aqui em Brasília. Tem uma parte do metrô que é de superfície, e ele passa perto de cidades. E aí ele provoca esse ruído. E esse ruído, principalmente à noite, que a Organização Mundial de Saúde tem essa preocupação com o ruído noturno. Claro, o ruído diurno também é importante, mas o noturno é que ele é mais cruel, que ele te atrapalha o sono e vai desencadear essa série de consequências que a Glenda colocou e eu complementei. Não, bacana. O metrô de Brasília, ele atravessa até próximo de feira, né, de algumas aglomerações comerciais. Imagino que se está emitindo algum ruído aí que possa incomodar, realmente o efeito seja maior. Acredito também que a maior sensibilização aí da questão do ruído vem com o acréscimo de complexidade dos próprios condomínios, né? Então, você tem condomínio hoje com sala de cinema, por exemplo. E aí o pessoal que vai colocar na sala de cinema, ele se preocupa com a acústica da sala de cinema, mas às vezes esquece da área de lazer, né? Do parquinho, como o senhor muito bem informou também, da piscina, que tem um grupamento de bomba para filtrar, recircular a água, eventualmente até para aquecer, né, a água. Eu queria falar um pouco também com o Fernando Altran. Fernando, como você enquanto, né, pessoal da engenharia diagnóstica,
O síndico, uma vez que ele detectou ali, ou recebeu uma reclamação de ruído, às vezes até ele mesmo, né, se incomodou, como que ele pode atuar no sentido de eliminar? Qual é o primeiro passo? Chama um especialista? O que você sugere aí que sejam os primeiros passos para que o síndico possa atuar, o gestor, né, possa atuar no seguinte sentido de diagnosticar corretamente o ruído? Guto, eu vou te responder dando um exemplo que eu vivi não tem muito tempo. Fui chamado num condomínio pelos moradores de um apartamento no primeiro pavimento, que estavam com uma percepção de ruído muito forte, de vibração, de origem vibratória, né? Consequentemente, tirando o sono deles. E a gente via, né, na sequência, eu fui fazer uma verificação no apartamento, o desespero deles. Conversei com a síndica, administradora do prédio, que estava totalmente imbuída do interesse de resolver a questão, e verifiquei que eles tinham feito foi uma obra de padronização de equipamentos de ar-condicionado, né? De um pavimento para cima, eles foram condicionados na cobertura, de um determinado pavimento para baixo, no poço inglês, de maneira que o ruído não era percebido por todos os moradores, aquilo que até que o professor falou, da percepção individual. Então, assim, a minha recomendação, antes até de fazer uma avaliação do ruído, que é recomendada para esse caso, né, a descrição básica, eu recomendei que eles adotassem algumas medidas de manutenção dos sistemas de ar-condicionado instalados nas unidades. E também avaliassem, porque eles fizeram a distribuição de tubulações padronizadas, que foi muito bacana, dos andares para a cobertura e para o pilotis, e estavam acomodando as tubulações dentro dessa infraestrutura. Então, assim, poderia ter várias origens esse ruído que estava incomodando esses moradores desse primeiro pavimento. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o gestor condominial, diante de um problema desse, primeira coisa, chama uma equipe que tem um perfil multidisciplinar, porque você não sabe quando vai ser um problema de sistemas construtivos ligados ao engenheiro civil, de tubulações hidráulicas também ligadas à engenharia civil, de sistemas motores, bombas, equipamentos ligados à engenharia mecânica. A alimentação desses equipamentos, às vezes, pode estar gerando um distúrbio, então pode ser também um problema de elétrica. Enfim, o importante é que o gestor chame um assessoramento técnico especializado com esse perfil multidisciplinar e que se faça uma análise do conjunto de condições existentes, né, complementadas principalmente com um laudo de avaliação acústica, que é muito bem, nós temos normas muito boas no Brasil, que definem a metodologia, definem os cálculos, definem inclusive os valores, os parâmetros para que sejam avaliados esses ruídos. Então, diante desse compêndio todo, de todas essas informações, o gestor condominial vai ter condições de tomar suas decisões, que pode passar, inclusive, por um projeto de isolamento ou isolação acústica de determinados ambientes, com a adoção de materiais apropriados para cada tipo de problema. Maravilha, Fernando. Gratidão aí pela elucidação. Glenda, eu sei que você tem um compromisso agora às 18 horas, eu queria te ouvir, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, que você vai precisar se despedir um pouco mais cedo de nós, né? Se você fizesse as considerações finais, mais uma vez, gratidão pela tua disponibilidade de tempo e pelo seu carinho para com o nosso programa. Conte comigo sempre, viu? Hoje aqui me pegou dentro para cá meio que enrolada. Pensa, eu aqui lendo sobre acústico, acompanhando o Guto, para estar aqui junto com o especialista, né? A gente tem aqui um sobre perícia, sou perita também. E aí o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas, infelizmente, até ao comprar um bem, seja ele empresarial, seja ele um imóvel, porque a gente sabe que também existe condomínios empresariais, esquece de fazer uma avaliação, de pedir uma perícia, de identificar se aquele prédio realmente está dentro dos parâmetros, como foi bem abordado aqui,
E aí, custa nada pedir para um especialista da área, seja ele da engenharia de segurança do trabalho, seja ele um perito, porque todo perito, normalmente ele é engenheiro, e principalmente engenheiro de segurança do trabalho, para que ele entenda que o especialista da engenharia eletricista, da engenharia civil e outras áreas, porque a gente sabe que para haver uma construção precisa também de um engenheiro ambiental para estudar toda a área que vai ser construída, para que identifique se o prédio realmente dá um conforto. É como foi falado aqui, à noite está todo mundo já exausto, cansado, as crianças já têm gasto a energia, os pais já chegam em casa altamente desgastados. Então, qualquer barulho, Guto, que venha surgir, para muitos não é nada, vai passar despercebido. Por exemplo, para mim, a pessoa, eu sou tão acostumada em trabalhar com ruídos e aí estudar sobre ruídos, que talvez se eu morasse em um condomínio, algumas coisas passassem despercebidas. Mas sempre que eu faço visita em alguns amigos, familiares que moram em condomínios, eu percebo que tem coisas que, para mim, passam. Eu tenho uma sensibilidade técnica de entender de onde é. Se é a falta da manutenção de um elevador, se é a questão do ar-condicionado, como ele bem pontuou, entendeu? Então, eu vou tomando algumas diretrizes técnicas, mas para mim. Mas, em si falando do barulho, como possamos dizer assim, para mim, talvez vai passar. Mas, no dia a dia de quem lá está, de quem lá mora, eu vi aqui uma mensagem que falou que um barulho em condomínio, eu nem percebo, porque mora perto do metrô e de madrugada ela já é acordada. Então, assim, até a área onde o condomínio está, agrava. Isso vai afetando o psicológico, isso vai deixando as pessoas irritadas, isso vai adoecendo a gente no nosso dia a dia. E com isso, infelizmente, é construído uma intolerância coletiva. E qualquer coisa que venha a ser pontuada, nem chegamos ao momento de um bom senso, de um consenso, e a gente perde até, às vezes, a razão. Então, assim, isso precisa ser analisado. O pessoal que são responsáveis pelos condomínios precisa ter esse espírito de liderança, buscar ajuda, sim. A engenharia está aí para isso. A gente estuda para se dedicar, para se buscar o máximo de resultados que beneficie. E assim, como a gente está falando de condomínio, a gente está falando de pessoas que moram, que acordam, que têm seu dia a dia, que estudam. Eu já, em Fortaleza, fiz uma visita, ela estava fazendo doutorado, ela estava com o nervo à flor da pele, altamente irritada. Então, até para passar no corredor de onde ela morava, tinha uma regra que adotaram lá para não fazer barulho. Imagine aí. Então, assim, muitas vezes, muitas pessoas que moram no condomínio nem têm noção disso. E aí, aqui em Alagoas, infelizmente, o que eu posso falar para os senhores aqui é que muitas pessoas esquecem dos seus direitos. E aí, passa muita coisa despercebida, começam a morar de qualquer forma, trabalham de qualquer forma, se adaptam com ruído. É como foi pontuado aqui também, a gente não precisa focar só em questão da perda auditiva, entendeu? Até a questão da perda em perícia, ela é avaliada se foi adquirida ou não naquele momento, naquele ambiente de trabalho, ou agora, como a gente está falando em condominial, ambiente de moradia. Então, assim, é um tema muito vasto. Eu acharia que isso aqui eu vou publicar bastante, porque realmente vai expandir em Alagoas. Muito obrigada por dividir com vocês esse momento. Vou voltar com mais calma para ficar até o final, certo? Você já sabe que está convidado para a nossa live. Um abraço aos companheiros dessa oportunidade de ter dividido comigo. Fico aberta a qualquer ajuda, qualquer estudo. Você agora, Guto, é responsável por o meu futuro tema no TCC de mestrado, viu? Vou estudar condominial, viu? Muito obrigada por ter aberto. Nada, gratidão. Você que é minha referência. Lembre-se disso, viu? Um abraço. Gratidão. Muito obrigado pela participação e obrigado pelo entusiasmo para conosco. A gente agora vai para um breve intervalo e já nós retornamos com engenharia condominial. Se quer participar, escreve aí no chat do ao vivo. Voltamos em breve.
Solange e Ricardo, vocês prometem se amar na saúde ou na doença, na construção ou na reforma da sala ou da cozinha, no quarto do bebê ou na piscina, para que uma obra nunca os separe? Sim. Sim. Então contratem um engenheiro. Na hora de construir ou reformar, conte com quem você pode confiar. Contrate um engenheiro. Exija a sua RT e sejam felizes para sempre. Confia. Obra com um engenheiro, você pode confiar. Os engenheiros são responsáveis por grandes construções, mas alguns deles fizeram muito mais. Eles construíram a nossa história. Confea apresenta Engenheiros Notáveis do Brasil. Ana Maria Primavesi, com sua paixão pela terra, nos ensinou que é possível aliar a produção de alimentos à conservação do meio ambiente. A engenharia constrói a história do Brasil e o Confea se orgulha de fazer parte dela. Todo mundo que vai fazer uma obra, reformar um banheiro, um quarto, um puxadinho para a sogra, gasta um bom dinheiro. E ainda contratar um engenheiro vai mais dinheiro ainda, né? Na verdade, não. Com um engenheiro para projetar sua obra, você pode acabar economizando. Evita desperdícios, erros de execução e ainda tem a certeza de um imóvel seguro. Contrate um engenheiro devidamente cadastrado no CREA para poder emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Com ele, você está seguro de que o engenheiro realizou todos os cálculos necessários e se responsabiliza por eventuais problemas. Com a RT, sua obra fica muito mais segura e você muito mais tranquilo. É isso, não vacile. Na hora de construir e reformar, conte com quem você pode confiar. Contrate um engenheiro. Olá, estamos de volta com o seu Engenharia Condominial. Queria deixar aqui um recadinho. Todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, nós temos esse encontro aqui pelo Condominial News, no Engenharia Condominial. Não deixe de entrar na live, participar com seus comentários, se inscrever e deixar um like. Não te custa nada, mas para a gente que produz conteúdo é essencial. Queria também deixar um outro recado aqui, que logo mais às 20 horas nós temos o Condominial Fitness com o Fábio Padilha. Nós temos também às quartas-feiras o Momento Jurídico, que é com o Caio Mota. E às quintas-feiras nós temos o Condominial News, que é com o Lucas Veloso, que dispensa aí maiores apresentações. Estejam conosco e nos acompanhem nas redes sociais. Queria deixar aqui e frisar os eventos patrocinados pelo Confea. Mais uma vez, parabéns ao Confea por estar aproximando profissionais da sociedade. Então, no dia 7 de agosto está previsto o Real BIM no auditório do CREA-DF. No dia 14 de agosto está previsto um evento só de PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle para Sistemas de Ar-Condicionado, lá no auditório da Firjan, no Rio de Janeiro. Então, você que nos acompanha do Rio de Janeiro, sinta-se à vontade em participar. No dia 6 de outubro, nós temos o Termodan, que passou por Brasília e agora está lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, na Universidade da Ubra. No dia 8 de outubro, nós temos o PMOC também no Rio Grande do Sul, na Universidade de Canoas também, da Ubra. No dia 5 de novembro, nós temos o Cerrado Coffee no auditório do CREA-DF, também previsto. Queria registrar aqui a participação do Julião Cavalcante, muito obrigado pela participação, GNVSA, ao Pedro Mota, que deixou um alô para o Fernando Altran aí, falou que o Fernando é muito competente. Eu vou cobrar esse jabá aí, hein? A Sônia Lima, muito boa tarde. Elis Rocha, nossa querida Elis Rocha, que participa conosco no Condominial News, está aqui também. Ela deixou até uma pergunta para o Fernando. Quando eu transmitir para as considerações finais, eu já encaminho a pergunta da Elis. E o Valdemir Antoniassi, acho que é assim que pronuncia o nome, que é um síndico profissional de Taubaté, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Valdemir.
Obrigado por sua audiência, obrigado a todos que estão ao vivo conosco e que estão nos acompanhando. Professor, eu queria começar com o senhor, como a gente já está chegando aos limites aí do nosso programa, queria transmitir a palavra para o senhor para que o senhor fizesse as considerações finais, né? E que, dentre as considerações finais, o Julião Cavalcante ele colocou aqui que som até 50 decibéis em condomínio e em empresa 70 decibéis. Se existem esses limites, se o senhor puder comentar nas suas considerações finais, eu agradeço. E de antemão, gratidão pela sua predisposição temporal e pelo cuidado para com o nosso programa e de estar participando aqui conosco ao vivo. Bom, primeiro gostaria de agradecer novamente a oportunidade de conversar aí com nobres colegas, você, Guto, a Glenda e o Altran. Eu acho que esse tema é super importante. Acho que a Glenda, no final, colocou algumas coisas ali, que a preocupação com a saúde. Em relação à pergunta, vejo o seguinte: existem normas, a 10151, que foi falada aqui, NBR 10151, que foi atualizada em 2019, ela refere-se para ruídos ambientais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui perto da minha residência, perto do meu condomínio, um templo religioso, um bar, qualquer outro empreendimento que produza um ruído que chega até o condomínio, então isso tem na legislação. É a 10151. Ela tem força de lei porque a resolução 01/90 do CONAMA remete a essa legislação. Então é uma NBR que tem força de lei. Mas não existe uma legislação específica para dentro do condomínio. Isso é um mito. O que existe são as normas do condomínio. Então, um ruído que é produzido dentro de um condomínio, que o próprio morador do condomínio, aí são as leis próprias do condomínio que geram isso aí. Agora, um ruído produzido dentro de um condomínio para o outro condomínio, aí ele está sujeito a 10151. Isso causa um transtorno, porque um monte de gente tem interpretações equivocadas. E ainda essa norma, ela dita, né, padrões diferentes em função da sua localização do condomínio, se é uma área residencial, se é residencial mista ou outras áreas. E ela muda também em função do horário. Então, no horário noturno, que normalmente começa depois das 22 ou 23 horas, fica mais restritivo. Aí várias cidades têm normas específicas, por exemplo, como aqui em Brasília tem uma legislação do Distrito Federal, que o Fernando citou, mas ela nunca pode ser menos rigorosa do que uma lei federal. Então tem várias cidades no Brasil que têm legislações locais que é menos rigorosa, mas aí é contestado na justiça e vira aquela briga. Mas dentro do condomínio não tem... tem os valores recomendados, mas não tem uma ação específica para isso. Então, isso causa um monte de problema. Então, por exemplo, se você tem uma casa de máquina, um elevador, um ar-condicionado, isso é fácil de medir. Mas quando envolve ruído entre vizinhos, ruído produzido no salão, isso aí é complicado dentro de um condomínio. Então, por isso, que quando esses problemas começam a se avolumar, a melhor coisa que tem é você tomar uma solução do ponto de vista da engenharia acústica, para tentar mitigar esse problema que a gente fala, que é você resolver parcialmente para que esse ruído diminua, o ruído de transmissão, né? Não que você não vai ouvir mais o vizinho, não vai ouvir mais um som que está lá, você ouve, só que incomoda menos. Bom, então, para finalizar, gostaria de agradecer imensamente o convite do Fernando, o convite de vocês, e eu me coloco sempre à disposição para participar, porque é uma área de pesquisa que eu faço, né? E além de eu trabalhar com essa área, é uma área de pesquisa. Então, por isso que eu gosto de falar, às vezes até me prolongo um pouco mais, porque é minha vida isso aí, né? Muito obrigado.
Maravilha, professor. Gratidão. Nós que agradecemos aí a brilhante participação. Quando a gente faz o que gosta, a gente nunca trabalha, né? A gente sempre se diverte de alguma forma. Fernando, doutor Fernando, gostaria aqui de agradecer também mais uma vez a sua presença aqui conosco, cara. A sua predisposição temporal está sempre aqui abrilhantando o nosso programa. E queria deixar aí, transmitir para o senhor as considerações finais, né? E deixar a pergunta aqui da Elis Rocha, que ela coloca assim... Ela até direcionou para você, ó, doutor Fernando, o condomínio precisa comprar decibelímetro para tentar manter o rito da ABNT, do silêncio, ou o uso do instrumento por não profissional é apenas um instrumento de discórdia? Guto, definitivamente é um instrumento da discórdia. Eu lembro, eu tinha um dos meus primeiros chefes na minha vida profissional, uma vez virou para mim e perguntou, você sabe qual é a diferença entre o amador e o profissional? As ferramentas e o uso delas. Então, assim, determinadas ferramentas só têm valor, só agregam valor se aplicadas por um profissional que saiba o que está fazendo. Então, e hoje a gente vê equipamentos de suposta detecção de ruídos até no iPhone, no Android, que absolutamente não tem nenhum tipo de validade técnica, muito menos jurídica, né? Então, assim, novamente, eu sei que a gente sempre acaba batendo nessa tecla, mas é muito importante, havendo uma reclamação de ruído ou uma percepção pelo próprio gestor condominial, busque um assessoramento técnico adequado, né? Profissionais do calibre do professor Garavelli, da Glenda e do Guto, modéstia à parte da minha pessoa, que no mercado não faltam profissionais em condições de ajudá-los a sanar, a diagnosticar e sanar os problemas que vocês estejam enfrentando. No que eu coloco isso, eu deixo o meu muito obrigado a você, Guto, né, utilizando um termo que é muito sua cara, gratidão. Deixo também um abraço para o professor. Um prazer ter conhecido a colega lá de Alagoas. Depois eu até vou pedir o contato dela, que o tema da dissertação de mestrado dela parece que é parecido com o meu tema de dissertação do mestrado aqui. Vamos ver se a gente troca figurinha. E, enfim, agradecer a oportunidade ao Engenharia Condominial e ao Condominial News por estar participando mais uma vez de um conteúdo tão relevante aí para o mercado condominial. Obrigado, boa noite a todos. Gratidão, Fernando, pela participação. Fico muito feliz aí. Uma pauta realmente de um assunto extenso, não dá para transferir tudo em uma hora, a gente resumir. A ideia é trabalhar e trabalhando os temas, eventualmente voltar. O Valdenir coloca aqui, né, que é importante esse trabalho de conscientização, trabalhar a questão da conversão do condomínio. Valdenir, obrigado pela participação. E para você que chegou até aqui, gratidão mais uma vez por sua audiência, gratidão pelo cuidado que você tem e por nos prestigiar com a sua audiência. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, estão todas colocadas aqui no vídeo. Se inscreva no canal, dá um like aí no vídeo, que isso nos ajuda e muito. E eu deixo aqui essa mensagem de gratidão e paz para todos nós.